Hoje vamos falar sobre caos ou potencializador de crescimento. Antes de começar, deixa um comentário aí, senta o dedo nesse like, se for preciso pega um martelo e bate nesse like aí para chegar em outras pessoas, como se fosse o estilingue, para passar para muitas pessoas esse vídeo. Então deixa o like aí. Vamos falar sobre caos, frustração e problemas, ou problema. Entenda como preferir, fechou? O que é o caos? Caos, ele é uma avalanche de oportunidade. Ele é como se fosse uma fonte. Quando você bebe, vem novas oportunidades para dentro de você. Vem novos problemas para serem solucionados. Se o caos bater na sua porta agora e você vê ele assim, pelo olho mágico, vê ele como um terrorista, você não vai abrir a porta. Agora, se você vê ele como um cara de terno, com uma mala, para entrar na sua casa para trazer novas oportunidades, você vai abrir a porta, esse cara vai entrar e você vai crescer. Você vai ter novas habilidades, novos skills, e você vai ter um crescimento exponencial. O que acontece muitas vezes? A gente vê um caos e a gente congela. Ou a gente procrastina o caos, ou procrastina o problema. Vou dar uma aula básica de neurociência agora para vocês. Existe uma coisa chamada amígdala cerebral. Ela é um negócio desse tamanhozinho aqui, ó. Ela é responsável pelo processamento de emoções. Aqui, na testa, na frente do olho, aqui, ó, bem aqui, tem uma coisa chamada CPF, córtex pré-frontal. Ele foi feito para tomada de decisões ou desenvolvimento, entre outras coisas também, mas o essencial é isso. Na base do cérebro existe uma coisa chamada hipotálamo. Ele é responsável pelo equilíbrio interno, ou seja, amígdala dentro, córtex pré-frontal na frente, hipotálamo na base do cérebro. O que acontece? Virar aqui de lado. Você sentiu idiota, é muito bom se sentir um bobão. Ó, faz assim, no seu olho, na parte de dentro, tem uma coisa chamada accumbens. O que é accumbens? Núcleo accumbens. Ele é responsável por recompensa, ele é o mindinho de recompensa, é um baú de recompensa. Ele só é instalado quando você passar por um problema e depois vem a recompensa, porque todo problema é carregado por uma recompensa. Vamos fechar no caos? Fechamos o caos. Caos é uma avalanche de oportunidades. A partir de agora, caos para você é avalanche de oportunidades. É uma fonte de oportunidades. Vai beber dessa água. A gente vai falar agora sobre frustração. Vou dar um exemplo básico. O que acontece muitas vezes? Estamos lá na escola estudando, a professora passou uma questão de física, ou a professora de matemática, delta alguma coisa, ou x alguma coisa. O que acontece é o seguinte, que você dá de cara com a prova, dá de cara com a lição, dá de cara com a oportunidade de mostrar que você sabe, você trava. Por que você trava? Porque você não tem o valor, se não tem a capacidade suficiente para resolver a questão. Aí a professora passou a questão, você não conseguiu resolver. Aí você culpa quem? Você culpa todo mundo, seu vitimista de merda. Menos você. Todo mundo é culpado, menos você. A professora é culpada porque ela não ensina direito. O amigo do lado é culpado porque ele fala demais, mas você que não tem valor e não tem habilidade e não aprendeu, você que é a verdadeira bosta, você é o cara, você tá super certo. Deixa eu falar uma coisa aqui. A frustração vem porque perante de uma situação, perante de uma ação que você precisa tomá-la, perante de um momento, você acha que você tem o valor e você acha que você tem a habilidade suficiente. O que vai acontecer? Vai acontecer que a situação, a ação, vai mostrar que você não é tão impressionante assim. Você não tem esse valor, você não tem essa capacidade. Você vai precisar desenvolver. O que acontece? Acontece que você trava, tem um bloqueio e é frustração. Deixa eu falar para você, esteja preparado para o problema, para você nunca se frustrar. A frustração é o valor abaixo da oportunidade. A frustração é o valor abaixo da ação. É por isso que você congela, você se frustra muitas vezes. Porque você não gerou valor, não tem capacidade, chegou na hora de mostrar quem você é, você trava. Por quê? Porque não teve valor, não teve capacidade, não teve habilidade, ou não soube, ou você não tem inteligência emocional suficiente para você lidar com o problema de uma forma mais tranquila. É um problemão? Tá tranquilo. É um probleminha? Tá tranquilo. É um problema médio? Tá tranquilo. O problema é problema do mesmo jeito e o problema vem carregado por um exército chamado Exército da Recompensa.
Todo problema tem uma recompensa. Não fuja de problemas. Não procrastine problemas, porque você está procrastinando sua recompensa. O que acontece aqui? Já assistiu aquele filme Fúria de Titãs? O que acontece é que tem um cara chamado Perseu que luta contra um gigante marítimo chamado Kraken. O que acontece depois que ele vence o Kraken? Uau, Perseu! Você conseguiu derrotar o Kraken? Consegui derrotar o Kraken. Uau, Perseu! Você conseguiu derrotar a Medusa? Consegui derrotar a Medusa. Todo mundo olha o cara como se fosse um uau, como se fosse um gigantesco. Por quê? Geriu problemas. Teve recompensa. Davi mesmo. Davi deu de cara com um problemão materializado, maluco, que era o gigante chamado Golias. O que aconteceu? Aconteceu que ele não arregou para o problema. Seja forte e corajoso, não arregue para problemas, porque depois vem a recompensa. O que aconteceu depois que Davi derrotou Golias e arrancou a cabeça dele? Como esse menino, desse jeito, que veio de outra tribo, como o nosso irmão conseguiu derrotar esse gigante? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Gestão de problemas. Ele foi lá, não procrastinou o problema, derrotou o gigante. Saul olhou ele como, uau, quem que é esse menino? Depois ele reinou, maluco. Por quê? Porque não antecipou problemas. Pare de procrastinar. Pare de procrastinar problemas, senão está procrastinando recompensas. O maior problema desse mundo é você, porque você não soluciona os problemas que você tem. O que acontece? Que você é um vitimista e você acaba culpando outras pessoas pelo seu problema. Seja responsável pelo problema que é você, ressignifique e comece a resolver problemas que tá fora. Problemas que não tá dentro de você. Não problemas internos, começa a resolver problemas internos depois que você solucionar o problemão, que é essa ameba que você é e tá colocando culpa em todo mundo, menos em você mesmo. Então começa a resolver o problema interno, depois você resolve o externo, para você ver que você vai ter uma ponte de crescimento, você vai ter um xilingue, é como se fosse um bang jump. Você tá lá travado assim, ó, o problema lá embaixo você tá assim, ó. Ai, que problemão. Aí você, quer saber? Tô nem aí, vou pro problema logo, vou pro caos. Ah! Bum! Sentir prazer. A amígdala cerebral soltou uma emoção de prazer. Por quê? Não arregou pro caos. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai falar, nossa, eu quero pular de bungee jump de novo. Nossa, eu quero ir na montanha-russa de novo. E nossa, eu quero descer o toboágua de novo. Por quê? Porque era um medo. Porque era um problema. Você geriu ele de uma forma melhor. O que aconteceu foi que você pulou, você desceu e o cérebro quer de novo, porque ele sempre busca problemas para serem solucionados. E depois disso você vai se sentir mais corajoso. Um brinquedo de diversão que você vê como um problema pode destravar uma área da sua vida, acredita? Você subir com um avião e pular de paraquedas com um especialista resolve um problema na sua vida de crescimento. Você acredita nisso aí? Você não acredita? Começa a acreditar então, porque é verdade. Uma coisa que você faz diante de um problema e você para de procrastinar isso e você dá de cara com ele e fala, eu sou um solucionador de problemas, eu soluciono problemas, o que acontece é que você vai ter muito crescimento. Olha Gideão, Gideão teve 132 mil problemas, eu falei isso no vídeo de medo. Gideão teve 132 mil problemas e ele só tinha 300 soldados com ele. O que aconteceu? Ele derrotou os 132 mil. O cara virou uma bomba de crescimento, maluco. Imagina você resolver 132 mil problemas. Você cresce exponencialmente. Fechou? Deu para entender? A partir de hoje. Caos, avalanche de oportunidades. Frustração, gere valor, cria habilidades. Diante de uma frustração, não abaixa a cabeça. Dá de frente com isso logo. E não seja um procrastinador de problemas, porque você está sendo um procrastinador de recompensa. Você está sendo um procrastinador de propósito. Você está sendo um procrastinador de resultados. Nunca procrastine problemas. Dá de frente com ele e fala, eis-me aqui de novo problemão. Eis-me aqui de novo problema. Eu vou pisar na sua cabeça. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje. Dá um clique aí no gostei, arregaça esse gostei aí, deixa um comentário e se inscreve no meu canal e me segue no Instagram. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Valeu!